O Cláudio Zaidan, Até Sônia mais. Blota, está chegando aqui como todas as quintas-feiras. O Zaidan participa conosco do Jornal Gente, traz um assunto para nossa reflexão. E pegou claro a super que hoje quinta, né? nós gostaríamos muito que o Zaidan trouxesse para nós algumas reflexões a respeito dessa decisão do presidente Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros e também a reação que teve o governo brasileiro após a apresentação dessa carta ao presidente Lula. Zaidan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Boa tarde para a Sônia. Uma Tudo bom, saudação para Zaidan? todos vocês. Bom, a coisa não é tão complicada, né? Na verdade, a explicação é simples, é uma ação política de Donald Trump. O argumento que ele usa na carta, aliás, uma carta com um texto muito diferente daquele texto padrão que foi utilizado na carta enviada a outros países, né? É uma carta redigida especificamente para o Brasil. Tanto que menciona Bolsonaro, menciona reclamações com tratamento de Big Techs aqui no Brasil. E, claro, vale notar, a carta de Trump, ela tem como suposto fundamento econômico uma mentira. Ele diz que é preciso corrigir o tremendo déficit, né? O déficit que há entre Brasil e Estados Unidos, que os Estados Unidos não podem suportar esse déficit, que é injusto. Onde está a mentira? Não há déficit dos Estados Unidos. O déficit é do Brasil. E não é coisa deste ano, ocasional, circunstancial, pontual. São décadas que o Brasil tem déficit. Então, o argumento econômico é mentiroso. Não há outra palavra. E se nós sabemos disso, ele sabe disso. Seus secretários sabem disso. Mas ele resolveu escrever. Eu escrevi e escrito está. E, de maneira imperial, ele usa expressões como imediatamente, façam isso imediatamente. Ora, Pedro e Sônia, vocês sabem muito bem, quem vive no Brasil está sujeito às leis brasileiras. Isso é uma obviedade, vale para a Bolívia, para o Afeganistão, para os Estados Unidos, para a China, para o Canadá. Você está sujeito à lei nacional. A Sônia, como cidadã francesa, está sujeita às leis francesas. Tudo que ela faz na França está sujeito à lei francesa. O parâmetro é a legislação francesa. Quando ela está no Brasil, ela está sujeita à legislação brasileira. As empresas americanas estão sujeitas à legislação dos Estados Unidos quando estão operando nos Estados Unidos. Quando estão operando no Brasil, estão sujeitas às leis brasileiras. Nós podemos dizer que a lei é ruim, nós podemos dizer que a aplicação da lei é ruim ou é injusta, mas os Estados Unidos não podem dizer não, são empresas dos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo estão sujeitos à legislação dos Estados Unidos. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É claro que a legislação brasileira é o único parâmetro para a relação jurídica do Estado com essas empresas. E as exigências de que tem de ter uma representação jurídica no Brasil são exigências que estão na legislação brasileira, inclusive no Código Civil. E é claro que quando menciona a primeira emenda, o Supremo brasileiro não está respeitando a primeira emenda. A primeira emenda é a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. E, obviamente, o Brasil, incluindo suas instituições, como o Supremo, o Brasil não está sujeito à primeira emenda. Isso é uma obviedade, como os mexicanos não estão, como os indianos não estão, só os cidadãos dos Estados Unidos e quem lá vive e as empresas que lá trabalham. Uma empresa brasileira operando nos Estados Unidos, a sua operação lá está sujeita à lei dos Estados Unidos. Então, os argumentos do Trump são muito ruins. Mas ele não está nem aí, porque ele só tem uma motivação: política. E aqui
não é apenas o ataque ao BRICS. Não é? O ataque ao BRICS tem um alvo específico, que é a China. Por quê? Porque a China tem um modo de produção capitalista. E a China, inclusive, ela chegou já rapidamente àquela etapa do capitalismo que é o imperialismo. A China disputa mercados com os Estados Unidos, disputa influência política, influência econômica, controle geopolítico. Por isso, a discussão sobre o Canal do Panamá, sobre o porto peruano, que os Estados Unidos dizem que não pode, que haverá uma punição ao Peru, porque aquilo é operado pela China. Há uma disputa global. Ao mesmo tempo em que, com Xi Jinping, a conversa é macia, dos dois lados. Hein? O Trump conseguiu uma grande concessão da China, que é a autorização da China para que haja exportação de minerais terras raras para os Estados Unidos. Já que a China tem as maiores reservas do mundo, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Vale ressaltar. Mas o alvo aqui não é o BRICS, especificamente. Ele tem o BRICS como alvo geral, a China como alvo particularíssimo, mas aqui é o Brasil especificamente. Trump quer influenciar a eleição em 2026. Ele não esconde isso está explícito. Né? Ele quer... Não, e olha o Brasil e o governo Lula. O governo Lula tem essas bravatas e tal, mas ele não é inimigo dos Estados Unidos. Por que o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS? Para agradar aos Estados Unidos. Isso é claro. Bem o Brasil lembrado. tem muita preocupação em não desagradar aos Estados Unidos. Mas não é só isso. Eles querem um Milei em Brasília. Né? Eles querem alguém que tenha uma agenda absolutamente favorável aos interesses do capital americano na América do Sul. Já tem na Argentina e querem no Brasil. É uma interferência política. Né? Você pode gostar disso, achar que o objetivo dele é bom, ou é ruim, ou é péssimo, que ele está certo ou está errado. Mas esse é o objetivo, ele não escondeu. Ao apresentar alguma argumentação econômica, ele mentiu. Ele falou em um déficit que não existe. E olha, os Estados Unidos são o segundo principal mercado na relação com o Brasil. E o principal importador de produtos industriais brasileiros. Qual estado vai sofrer mais com isso? O estado de São Paulo, que exporta primordialmente produtos industriais. Né? Mas também a carne será afetada, exportação de carne processada, ferro, aço, alumínio. Motores, você tem motores que são fabricados no Brasil, a Toyota faz isso, e manda para os Estados Unidos, onde há a montagem final do veículo. Mas o motor é fabricado aqui. Os caras vão olhar e falar, pô, vamos fabricar lá. É o que a Gerdau já faz. A Gerdau produz aqui, mas produz lá. Exatamente para não estar sujeito a esse tipo de coisa, essas tarifações. Né? Desde o primeiro mandato do Trump. E o Biden não foi diferente, hein? Aliás, as sanções comerciais à China, elas aumentaram, inclusive, no governo Biden. Não há muita diferença aqui. Olha que o Trump é histriônico. E agora resolveu fazer esse festival de tarifas. E no caso do Brasil, muito superior àqueles países que receberam cartas. Ali você tem 25%, 30%, 50%. É uma punição política. Isso é óbvio, né? Cláudio Zaidan conosco, trazendo algumas considerações para aqui, para nós, no Jornal Gente, a respeito dessa que é a principal notícia do dia aqui no Brasil, sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump. Zaidan, quinta-feira que vem tem mais.